Boa noite a todos. Acho que vocês já me conhecem, né? Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica, eu sou ortopedista, sou cirurgiã de mão também, que são duas especialidades diferentes, né? Uma complementar à outra. E fiz a medicina na UFMG, aqui em Minas Gerais, e ortopedia e cirurgia da mão também. Hoje vamos falar das principais tendinites nas mãos, começando aqui pela definição. A gente tem... Não vou conseguir colocar meu rostinho no cantinho, mas tudo bem. Temos aqui o que seria tendinopatia. Porque quando a gente fala, na verdade, tendinite, né, é um tema que, na verdade, a gente tem que ampliar para a tendinopatia, que são todas as condições dolorosas dos tendões. E a causa mais comum de queixa do cirurgião de mão no consultório são essas tendinopatias, né? São várias as localizações, são vários os tipos de tendões que podem ser acometidos. E aqui a gente vai falar principalmente dessas divisões que eu fiz embaixo. Existem as tendinopatias inflamatórias, que a gente também chama de tenossinovites, que são inflamações mais difusas, mais proliferativas, né? O quadro é mais florido, o paciente geralmente chega com mais edema, tem uma queixa maior de vermelhidão, de calor local, e aí existe também um risco maior de ruptura associado. Estou colocando todo mundo aqui no mute, tá? E existe maior o risco de ruptura associada quando a gente tem essas tendinopatias inflamatórias, que são essas tenossinovites. O quadro mais clássico para a gente apresentar aqui seria a artrite reumatoide, que é uma doença sistêmica inflamatória que causa outras alterações também, mas o quadro clássico que chega para a gente no consultório do ortopedista ou do cirurgião de mão são as tendinites, né? São as tendinopatias. Outras doenças que podem causar amiloidose, tendinite calcária, que é o depósito do cálcio nos tendões, né? A gente tem a tendinite calcária mais comum, que é a do ombro, principalmente no supraespinhal. Então, esses quadros também podem chegar para a gente. Já as tendinopatias estenosantes, de estenose realmente, né? Porque elas estão ali apertadas dentro de um túnel. Então, essas tendinopatias, elas são consideradas mais comuns, elas vão estar ali no dia a dia, mesmo em pacientes que não têm doenças sistêmicas. E a gente vai encontrar principalmente nos tendões flexores, que são os dedos em gatilho, principalmente aqui na polia A1, a gente vai falar especificamente dela daqui a pouquinho. E tem a de De Quervain, que é uma inflamação dos tendões que passam nesse lado radial do punho, que são os tendões do primeiro compartimento extensor. E aí a gente chama essa tendinopatia de doença, síndrome ou lesão de De Quervain. Então, essas são as principais e são as três, essas em negrito são as três que a gente vai falar aqui hoje. Vamos começar pelas proliferativas, e o quadro clássico para a gente dentro das proliferativas é a artrite reumatoide, que é essa doença inflamatória, é uma doença sistêmica, é uma doença crônica, ela pode ter fator de história familiar associado, né, de genética, e pode afetar várias articulações. Geralmente, ela se apresenta com um acometimento de pequenas articulações e bilateral e difusa. Esse acometimento é o que vai trazer principalmente esse paciente para o nosso consultório, porque a queixa principal dele pode ser que seja nas pequenas articulações das mãos. A causa é desconhecida, alguns pacientes vão apresentar ao longo da vida essa patologia, outros não, e essa apresentação começa cerca de 30, 40 anos de idade. A incidência vai aumentar com a idade. Então, a gente tem num grupo de pacientes de mulheres mais velhas uma incidência maior da artrite reumatoide. Aqui a gente tem os critérios de classificação. Existem vários critérios que foram elaborados ao longo dos anos, né? E chegaram à conclusão que se a gente direcionar mais ou menos com essa pontuação, quando ele apresenta ali acima de 6 pontos, a gente tem um índice, uma certeza de que vai ter a patologia associada ali à artrite reumatoide. É claro que alguns pacientes não vão fechar 6 pontos, porque pode ser que eles estejam no início da doença, ou pode ser que seja uma artrite reumatoide de apresentação não clássica. Alguns pacientes não vão ter viragem sorológica, ou seja, eles não vão ter alteração nos exames de sangue,
e não deixam de ter a doença, não deixam de ter artrite reumatoide porque não viraram os exames sorológicos, né? A gente pode fazer a mensuração e não aparecer, e mesmo assim esses pacientes podem ter artrite reumatoide sim. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar quantas articulações estão acometidas e se são articulações grandes ou pequenas. A gente vai avaliar o anti-CCP e o fator reumatoide. Esses dois, a gente vai olhar se eles estão positivos ou não. A gente também vai avaliar VHS e PCR. Aqui vocês viram que está em espanhol, né? Mas estou traduzindo aqui para vocês. VHS e PCR e a duração dos sintomas. Então, a gente tem essa tabela aí de classificação para fechar diagnóstico. Geralmente, o paciente já chega para a gente com um diagnóstico fechado, porque quem faz esse tratamento sistêmico da doença são os reumatologistas. A gente vai trabalhar junto, a gente vai atender esse paciente junto com os reumatologistas, porque eles precisam fazer um controle da doença sistêmica para a gente ter um melhor resultado ortopédico. Então, às vezes, o paciente que faz um controle sistêmico, ele diminui, tem remissão de todos os sintomas, e aí não precisa fazer cirurgia, então a gente controla muita coisa só com a medicação. Existem as medicações controladoras da doença, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o atendimento, o acompanhamento junto desse paciente. Ela afeta 2 vezes mais o gênero feminino e o dedo em gatilho vai aparecer em 1/3 dos pacientes com artrite reumatoide. Então, o dedo em gatilho, que a gente vai falar daqui a pouco, ele aparece muito comum aqui nesses pacientes com artrite reumatoide. Inclusive, aparece também as rupturas de tendões. Existem algumas rupturas que são mais comuns, e isso costuma cair até em prova, que são as rupturas dos extensores e dos flexores. As rupturas mais comuns são dos extensores, principalmente do 4º e 5º dedo, porque eles fazem atrito nas proeminências ósseas da região do punho, principalmente da articulação radioulnar distal. E esse atrito, junto com a tendinopatia, né, aquele tendão que já está ali machucado, inflamado, começa a fazer atrito nessas proeminências ósseas, ele pode ser levado a uma ruptura, pode causar uma ruptura desse tendão. Nesse caso, o paciente perde a capacidade de estender esses dedos. Então, ele vai ficar com os dedos parcialmente fletidos, porque ele não vai conseguir fazer a extensão. Aqui decorei só que daqui. Acenda a luz. Eu errei. E a gente chama essa síndrome, esse acometimento de ruptura aqui dos extensores, de síndrome de Vaughan-Jackson, tá? Isso é clássico, costuma cair em prova também. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial dessa síndrome com a lesão de tendões extensores crônica por outros motivos ou lesão de nervo radial. Por quê? O nervo radial ele é o responsável por fazer a extensão dos dedos e do punho. Então, um paciente que não está conseguindo fazer a extensão dos dedos também tem que ser avaliado para avaliação neurológica. O outro acometimento que a gente tem são dos tendões flexores, principalmente o flexor longo do polegar. E ele já vai fazer atrito em outra região, que é aqui na proeminência óssea do escafoide. Isso também, às vezes, é perguntado em prova. E essa síndrome chama síndrome de Manefeld. Então, os mais comuns de romperem são os extensores, principalmente 4º e 5º dedo, e dos flexores, dentro dos flexores, o mais comum é o flexor longo do polegar. Até 95% desses pacientes com artrite reumatoide vão ter as tendinites, né? E vai iniciar geralmente com um edema, um inchaço, começa ali na região do punho e depois vai progredindo as alterações para os dedos. Então, à esquerda de vocês, uma imagem de doença inicial, com um acometimento que ainda é leve, e à direita de vocês, um acometimento mais grave, que já tem uma sinovite crônica, com deformidade dos dedos, com desvio ulnar dos dedos, que é uma alteração clássica da artrite reumatoide. E o tratamento desses pacientes é individualizado de acordo com cada apresentação que eles têm, de acordo com o estágio da doença, a gravidade dela. Pode ser utilizado anti-inflamatório, corticoide, drogas modificadoras da doença, imunológicos, e pode precisar da cirurgia ortopédica, que seria o quê? As sinovectomias, para retirar aquela sinove, aquela inflamação, as artrodeses das articulações, artroplastias em alguns casos, por exemplo, a artroplastia de Swanson. Então, tem aí alguns tratamentos que a gente pode fazer, e é uma doença ali específica, quem vai tratar geralmente é o cirurgião de mão.
Agora vamos falar dos outros grupos, né? A gente falou do grupo de inflamatórios, agora a gente vai falar do grupo de estenosantes e aqui a gente vai falar do dedo engatilho e do Dequervet. Dentro desse grupo de estenosantes, né, que realmente vem da palavra de estenose, a gente vai ter um quadro ali de dor, tem um edema, mas não é tão importante, pode ter um atrito, que é essa crepitação que pode ter do tendão passando dentro do túnel onde ele está ali apertado, e pode ter o travamento do dedo, quando a gente não consegue movimentar o tendão dentro daquele túnel, que a gente chama de polia. E aí o dedo pode ficar travado, pode travar tanto em flexão, como pode travar em extensão e não conseguir fletir. O tecido inflamatório aqui é escasso, diferente lá do primeiro grupo das inflamatórias, então aqui tem menos tecido inflamatório, e o movimento repetitivo ali daquele tendão dentro do fulcro da polia pode causar hipertrofia desse tendão. Então, a gente pensando ali em conteúdo e continente, né? O conteúdo vai ficando grande para um continente que é inelástico. A polia, ela é inelástica, então ela não vai ceder. Então, aquele conteúdo ali vai ficando hipertrofiado ou inflamado, e aí ele vai ficando grande para passar dentro daquele túnel e começam ali as alterações e vai virando uma bola de neve, porque à medida que começa o atrito, vai causando mais fator mecânico para essa patologia piorar. E esse estreitamento aí da bainha pode acontecer em até 3 vezes, tá? Essa bainha, que é esse túnel, ela pode ficar hipertrofiada, porque ela vai ter aquele estímulo mecânico de reação, e ela pode ficar até 3 vezes o normal. Não existe na literatura uma relação direta com a ocupação, com o trabalho, né? Mas a gente tem pacientes que têm a patologia e trabalham como costureira, por exemplo, mas também tem as costureiras que trabalham da mesma forma e não têm a patologia. Então, não existe uma relação direta, mas ele pode aparecer com algum movimento repetitivo, sim, principalmente quando a gente tem um estímulo bem sobre as polias, né? A gente, quando tem um estímulo mecânico direto em cima das nossas polias, se vocês palparem aqui a cabeça do metacarpo, vocês vão palpar bem em cima da polia de vocês. Se a gente fizer um estímulo mecânico frequente, com força, ainda mais em uma região que não está acostumada, pode levar e causar inflamação local e a tendinopatia estenosante dos tendões flexores, tá bom? Existe também uma predisposição sistêmica, pode ser que o corpo já tenha uma tendência a ter processos inflamatórios, como, por exemplo, as bursites que podem parecer associadas, né? Bursite subacromial ou bursite trocantérica no quadril, a síndrome do túnel do carpo, epicondilite, né, lateral e medial, pode ser que o paciente apresente outros quadros inflamatórios também. Começando agora o dedo em gatilho, depois a gente fala de Dequervet. O dedo em gatilho é um travamento doloroso do tendão flexor dos dedos, tá? Pode ser tanto dos dedos 2 a 5 quanto do polegar. Tem um pouquinho de diferença na polia, mas a gente vai falar principalmente dos tendões 2 a 5, tá bom? Esse travamento do tendão ocorre aqui na região da polia A1, que está sobre a articulação metacarpo-falangiana, aqui na região da cabeça do metacarpo. E aí uma carga repetitiva pode causar ali uma hipertrofia, um quadro inflamatório e virar ali uma doença que vai virando um ciclo vicioso. Esse edema do tendão é reacional a esse atrito e aí aumenta o conteúdo e o continente não cede, que a polia é inelástica. Embaixo aqui eu trouxe para vocês a anatomia das polias, dos dedos 2 a 5. A gente tem a polia A1 até a A5, que são as polias anulares, A de anulares, elas são em formatos de anel, e a gente tem a polia A1 e A2, depois começa a C1, tá? Isso às vezes cai em prova, porque a nossa tendência é achar que elas estão totalmente intercaladas, então a C1 começaria depois de A1, mas não, observem que primeiro tem A1 e A2 para depois começarem as polias C. As polias C são C de cruciformes, elas são em formato de X, e aí elas são só até 3, C1 a C3, enquanto as polias anulares é de A1 até A5. As polias anulares
Ímpares, ou seja, A1, A3 e A5, são as polias que estão ao nível das articulações. Então, A1, metacarfalangiana, A3, interfalangiana proximal e A5, interfalangiana distal. E as duas pares, que são A2 e A4, são as polias que estão diafisárias, falange proximal A2 e falange média A4. Essas duas pares, A2 e A4, que são as diafisárias, são as mais importantes. Então, se a gente tiver algum trauma, alguma lesão, fizer alguma cirurgia e precisar escolher as polias que vão permanecer, que vão ter que ficar íntegras, são essas duas que são as mais importantes para a gente não formar aqui uma corda de arco, né? Porque as polias servem para segurar o tendão aqui bem rente ao osso e permitir o eixo de movimento do dedo. Então, se a gente não tem as polias, formaria aqui uma corda de arco, igual um arco e flecha. E as mais importantes para manter isso são as A2 e A4, que são as pares. E na imagem da direita, mostrando aí de vermelhinho a polia A1, que é a principal, do acometimento do dedo em gatilho. Existe o dedo em gatilho primário e o secundário. O primário, que é o mais comum, ele vai acometer mulheres 2 a 6 vezes mais do que o gênero masculino, geralmente mulheres de 50 a 60 anos, e é nessa ordem de acometimento aí. Essa ordem é a ordem de acometimento pela nossa referência bibliográfica da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, que é o livro do Green, Operative Hand Surgery. Então, primeiro seria o polegar, o mais comum de ter dedo em gatilho, depois o quarto dedo, depois o terceiro, depois o quinto e, por último, o indicador, tá bom? Então, o polegar seria, por essa referência bibliográfica, o mais comum de ter dedo em gatilho. Já o dedo em gatilho secundário, ele pode ser secundário a outras patologias, né? Uma delas a gente já sabe, que a gente já falou aqui, que é a artrite reumatoide, mas também pode aparecer em pacientes com diabetes, é muito comum, pacientes com gota, insuficiência renal crônica, e nesses casos, geralmente, o dedo em gatilho é de mais difícil tratamento. A gente precisa, às vezes, aumentar, intensificar a fisioterapia ou até partir para a cirurgia, porque o prognóstico é pior nesses casos. Geralmente, o dedo em gatilho vai aparecer na mão dominante, talvez por relação com fatores degenerativos, né, de maior uso dessa mão. E quando a gente tem gatilhos múltiplos, ou seja, em vários dedos, a gente tem 3 vezes mais risco de desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Então, aumenta a chance de ter síndrome do túnel do carpo quando a gente tem gatilho múltiplo, porque é um quadro inflamatório de toda aquela região, é um quadro que o paciente apresenta talvez uma doença inflamatória que ainda não tem diagnóstico, então tem uma tendência a ter a compressão do nervo mediano aqui ao nível do punho, que é a síndrome do túnel do carpo. 25% dos pacientes com artrite reumatoide vão ter o dedo em gatilho não na polia A1, mas na polia A3. Então, vocês vão examinar bem o paciente para ver onde está sendo o travamento para fazer um tratamento correto, né? Então, a gente, para fazer um tratamento correto, precisa de um diagnóstico correto. Então, alguns pacientes não vão ter travamento nessa região da A1, que é o mais comum. Alguns pacientes com artrite reumatoide vão ter o travamento na polia A3. A gente tem a classificação de Green para dedo em gatilho. Essa classificação ajuda a gente a avaliar a melhora do paciente toda vez que ele volta no consultório. A gente vai acompanhando ali, deixa anotado na evolução qual que é a classificação daquele dia, daquele paciente, e a gente consegue ir acompanhando a melhora do paciente ou a piora, né? A gente consegue avaliar isso e consegue também se comunicar com outros profissionais. Por exemplo, eu vou encaminhar o paciente para fazer uma terapia ocupacional, ou uma órtese, ou uma fisioterapia, eu posso escrever no relatório qual que é o grau de gatilho que esse paciente apresenta. E aí, quando a paciente for retornada à fisioterapia, talvez a fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional vai me enviar de volta um relatório falando como que está o grau de acometimento agora, né? Para a gente avaliar se teve um efeito de melhora a fisioterapia ou a terapia ocupacional ou a órtese. Então, isso é muito importante para a gente saber se comunicar entre profissionais e dentro do nosso próprio consultório. Então, as classificações são sempre muito importantes. Além, claro, de servir para a gente fazer os nossos estudos científicos, né? Trabalhos científicos, porque a gente precisa ter essas classificações, essas divisões de grau de acometimento para a gente conseguir comparar grupos, fazer estudos. Então, isso também é muito importante. Então, vamos lá. 1, 2, 3, sendo que o 3 divide A em B
e vai até o 4, tá? Então, vai até o 4 e o 3 divide em A e B. O tipo 1 seria um tipo pré-gatilho, onde o paciente ainda não tem o travamento do dedo, mas ele já apresenta uma dor no local da polia A1, então ele já tem uma dor na palpação. O tipo 2, o paciente já tem um travamento, mas ele próprio, quando trava o dedo, quando ele faz uma forcinha, ele consegue soltar sozinho, ou seja, ativamente, com a sua própria força, ele consegue liberar esse gatilho. Já o tipo 3, a gente divide ele em dois tipos, o A e o B. O tipo A, o paciente faz, né, o travamento, mas ele não consegue sozinho, ativamente, voltar o gatilho. Ele precisa ir lá com a outra mão e fazer uma força para reduzir aquele gatilho. Então, esse é o tipo 3. E aí, quando a gente tem um travamento desse dedo em uma posição de extensão, ou seja, o paciente não consegue mais dobrar o dedo, fechar a mão, aquele dedinho fica lá para trás, a gente tem o tipo 3B, ou seja, ele é unable de estender e defletir o dedo, tá? Então, o dedo fica estendido, ele fecha todos, mas aquele ali não fecha. Então, é o 3B. O 4 é o pior tipo, que é quando o paciente não consegue nem com a ajuda reduzir e o dedo está travado em flexão. Por que esse aqui é o pior, o 4? Porque quando o dedo está travado em flexão, a gente tem um índice de rigidez e contratura dessa articulação muito grande. Então, a gente tem pressa de fazer essa cirurgia para liberar o dedo. Senão, essa região, essa articulação que é interfalangiana proximal vai ficar contraturada, vai ficar rígida e depois tem um tratamento dificílimo de recuperar, se conseguir recuperar. Então, o tipo 4 é pior do que o tipo 3B, onde ele não consegue fletir. Combinado até aqui? Qualquer dúvida também, a gente já vai discutir no final aqui. Vocês podem anotar as dúvidas ou mandar no chat que eu vou responder todo mundo, tá? Tratamento para dedo em gatilho. Existe sempre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, né? Na ortopedia, a gente, na maioria das vezes, a gente tem uma tendência a começar com o tratamento conservador. Vamos primeiro tentar tratar aquela patologia da melhor forma possível para depois, se necessário, fazer uma cirurgia. A gente começa com anti-inflamatórios, não esteroidais, mudança de carga e de apoio na mão. Então, vocês lembram que eu falei no começo da aula que quando a gente fazia um estímulo mecânico, né, com força repetitiva aqui em cima de polia 1, poderia ser um estímulo mecânico para causar inflamação? Então, a gente tem que orientar o paciente a não fazer esses esforços, esse estímulo. Então, se for carregar alguma coisa, carregar nessa parte mais fundinha aqui da mão, onde não tem as polias. Pode ser feito também o uso de talas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Pronto, ó. Esse é um exemplo clássico de tala de imobilização. Foi feito, inclusive, por uma terapeuta ocupacional, que é a Shirley. Ela me mandou um exemplo para eu mostrar para vocês aqui nas aulas. Então, ó, a gente impede o paciente que fique fazendo a excursão do tendão dentro do túnel, diminuindo aquela inflamação, esperando um tempo para quê? Para evitar aquele ciclo vicioso, né? Evitar aquela bola de neve da inflamação, e assim o paciente vai melhorar o quadro. Então, essa é a órtese ou tala de extensão. A gente também pode fazer infiltração de corticoide local, que geralmente é indicado para paciente jovem, não diabético, acometimento de um dedo único e curta duração dos sintomas. Porque o paciente que já é mais idoso, ou diabético, ou que tem um acometimento múltiplo, a gente tem uma tendência menor de melhora com a infiltração de corticoide local. Então, a gente tende a não fazer nesses pacientes, só nesses aqui que eu escrevi no slide, tá? A injeção, ela tem um sucesso de 84% aproximadamente, é feita com uma anestesia local, em um ambiente que tem uma adequação para fazer esses procedimentos, né? Não é qualquer lugar que a gente pode fazer essas infiltrações, e tem alguma melhora, não são todos os pacientes que vão ter melhora com o corticoide. E quando o paciente não melhora, com os exercícios, fisioterapia, terapia ocupacional, órtese, corticoide, já fez de tudo e não melhorou, a gente tem que fazer uma cirurgia, que é a abertura dessa polia. Olhem a imagem da esquerda de vocês.
O bisturi abrindo essa polia A1, abrindo esse túnel, abrindo esse continente que não vai ceder porque ele é inelástico. Então, a gente abre esse túnel e deixa aberto, e aí o tendão pode correr livremente ali. Não tem problema deixar aberto, porque as polias mais importantes são a A2 e a A4, e aqui a gente está abrindo a polia A1, então não tem problema, pode abrir e deixar aberto, ok? A imagem da direita ilustrando ali o tendão, depois de termos aberto a polia. Em alguns casos, a gente precisa fazer uma abertura pequena na A2. A gente só pode abrir com bisturi até 25% da polia A2, tá? Porque ela é uma das mais importantes. Quando o nosso gatilho é na polia A3, a gente vai abrir a polia A3, né? Só lembrando aqui que existe essa possibilidade também. Agora, vamos falar de Dequervain, para a gente fechar nosso tema de tendinites aqui, as principais, né? A Dequervain é uma tenossinovite estenosante, né, de estenose do primeiro compartimento extensor. O primeiro compartimento extensor, ele está aqui na região radial do punho, né? A gente tem 6 compartimentos extensores na mão, por onde passam os extensores dos dedos e do punho. E aqui nesse primeiro compartimento, a gente tem o abdutor longo e o extensor curto. Eu, inclusive, uso o mnemônico ALEC para decorar. Abdutor longo e extensor curto. Esses dois tendões passam aqui dentro desse primeiro túnel e eles vão causar aí um atrito, uma inflamação, principalmente quando a gente faz uma abdução repetida do polegar ou desvio ulnar do punho, porque aí aumenta aqui a angulação desses tendões. É muito comum em mães que ganham neném e começam, por exemplo, tem que pegar o neném no berço, pega para dar mamar, põe na cadeirinha. Então, como que a mãe, geralmente a mãe, né, que carrega mais, como que ela vai com a mãozinha lá no berço para pegar o neném? Ó, fazendo desvio ulnar, que é um dos fatores que vai causar essa inflamação. Então, a gente tem que orientar o paciente a não fazer desvio ulnar, manter aqui o punho neutro ou o polegar para cima, porque quanto mais vai lá fazendo força com o desvio ulnar, maior a tendência de ter essa patologia. Então, geralmente acomete bastante ali as gestantes, né, que acabaram de ganhar neném. Bom, era chamado antigamente de entorse das lavadeiras, justamente por essa posição e estímulo mecânico aqui na região. Então, antigamente, Dequervain era chamado de entorse das lavadeiras. Existem algumas variações anatômicas desses túneis. Eu falei para vocês que passam 2 tendões, né, o abdutor longo e o extensor curto. Mas, às vezes, o abdutor longo está duplicado. Às vezes, tem 2 abdutores longos. E, às vezes, eles estão não só em um túnel, mas, às vezes, existe um túnel extra. Às vezes, são 2 túneis e um túnel extra só para o extensor curto do polegar. E isso pode acontecer. Essas variações anatômicas são muito comuns, já tem estudos mostrando que, às vezes, elas são até mais frequentes em alguns estudos do que a própria anatomia que a gente tem como normal. Essa patologia, essa tendinopatia, ela é mais comum em mulheres também. As mulheres aqui levaram todas as patologias de tendinite hoje, né? Todas foram mais comuns em mulheres, 5ª a 6ª década de vida, gestante, pós-parto e amamentação, igual eu falei para vocês. A fisiopatologia é semelhante, né? É o atrito, fricção, edema, e o túnel, que é inelástico, ele vai estreitar cada vez mais porque o conteúdo vai aumentar pelo edema, pela fricção ali do tendão, e tem uma reação da bainha sinovial, e isso tudo ali, a bainha tendínea vai causar esse espessamento, vai ficar apertado, vai virar um ciclo vicioso, e aí começam as dores e as incapacidades, tá? Então, é mais ou menos a mesma história de todas as tendinopatias, e a gente precisa interromper esse ciclo justamente para o paciente ter melhora da dor e não ter que fazer cirurgia. Então, por isso que uma das primeiras orientações são as posturais, né? De não ficar fazendo o desvio ulnar do punho, por exemplo. Tem uma teoria de Bunel que essa angulação, né, dos tendões na extensão do punho é maior nas mulheres, que seria um fator de causa de ser mais comum em mulheres, da incidência ser maior no gênero feminino. Seria uma explicação anatômica. Na clínica, como o paciente vai se apresentar para a gente, né, no exame,
Ele pode chegar ali com semanas a meses de dor nessa região radial do punho. Pode ter uma dor na palpação ou uma dor espontânea. Pode ser que o paciente fale assim, de repente dá um choque nessa região, dá uma dor importante, às vezes cai o que eu estou segurando, né? Vai dar um espessamento, a gente pode sentir essa região espessada aqui, e o diagnóstico é puramente no exame físico. Tem um teste especial que a gente pode fazer, que é o teste de Finkelstein. Inclusive, cai muito em prova, né? A gente pede o paciente para abraçar o polegar e fazer o desvio ulnar do punho para fazer o estiramento aqui dessa região desses tendões. Isso causa muita dor nesses pacientes. Então, esse teste aí é clássico, é quase patognomônico dessa doença. A radiografia a gente não precisa fazer, mas se a gente fizer, a gente pode encontrar ali um esporão, que é um pequeno crescimento ósseo aqui nessa região, mas que não muda tratamento, não muda nada, tá? É só um achado mesmo ocasional. E a gente pode também fazer um ultrassom. Precisar? Não precisa, o diagnóstico é clínico, mas se fizer um ultrassom, a gente pode ver uma bainha tendínea inflamada, espessada, cistos, fibrose, a gente pode ver o túnel único do extensor curto do polegar, que é o que mostra essa imagem aí, e esse túnel único, ele também deve ser aberto na cirurgia. Lembrando, então, que a gente tem que procurar se existe um túnel extra, né? Qual que é o tratamento inicial? Conservador, começando ali com repouso, gelo, alongamento suave dos tendões. Pode ser feito a utilização de uma órtese, de uma tala de imobilização, anti-inflamatório, infiltrações. A gente tem ali uma controvérsia em relação à infiltração com corticoide nessa região. Porque apesar de ter ali 80% de sucesso, o corticoide na região, ele tem algumas complicações. Por isso que alguns profissionais, eu, por exemplo, não gosto de fazer infiltração de corticoide para Dequervem, porque pode causar despigmentação da região, necrose gordurosa dessa região onde vai ser infiltrado, fragilidade capilar, atrofia do subcutâneo e pior, pode ser que você faça a infiltração e não melhore, porque se tiver um túnel extra em outro lugar e o corticoide não entrar nesse túnel extra, o paciente não vai ter melhora. Então, eu não indico o corticoide para esses casos, mas como está no livro, está na literatura, eu coloquei aqui para vocês, ok? Quando não melhorou com as medidas de anti-inflamatório, imobilização, fisioterapia, terapia ocupacional, a gente tem que fazer a cirurgia. A cirurgia é a abertura da polia, que nesse caso aqui é a abertura do primeiro compartimento extensor. Da mesma forma que a gente fez lá para o dedo engatilho, a gente vai abrir aqui esse compartimento. A gente tem que lembrar das variações anatômicas, então pode ser que os tendões que a gente encontra ali seja duplicação do abdutor longo, e não necessariamente os dois tendões que a gente está procurando, então tem que procurar todos os tendões, inclusive túnel extra que possa existir ali na região. Aqui é um exemplo mostrando essa abertura desse túnel, e só um detalhe importante aqui, para quem já estiver num estágio mais avançado, eu vou dar uma dica para a cirurgia, né? Na hora de abrir esse túnel, a gente tem que abrir o túnel um pouquinho mais dorsal do que volar, para ficar um flap de cobertura do túnel nessa região, para evitar que os tendões subluxem e escorreguem para a região volar, porque isso pode ser um quadro doloroso para o paciente depois. Então, a gente deixa o flap de cobertura do túnel maior anteriormente, tá? Nessa região, para o tendão ficar um pouquinho mais para posterior. Combinado? Então, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Toda a referência da aula foi desse livro, que é a nossa Bíblia da Cirurgia da Mão. Obrigada aí pelo convite, Laorto. Obrigada a todo mundo que esteve aí comigo, né, nesses 50 minutos, 40 minutos de aula. Agora eu vou abrir aqui para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá bom?